Oi, hoje eu vou falar sobre a questão das pessoas que vivem pedindo desculpa. Eu fiz tudo errado, eu só faço coisa errada. E isso não é incomum, viu? As pessoas acabam se sentindo sempre culpadas, buscando essa coisa de culpabilização, né? E não entendem que ali por trás pode ter muitas questões emocionais aprendidas que seria muito bom você conhecer para aprender a questionar, para ver se você muda esse papel. Assista comigo o vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu vou falar sobre o tema desculpa. Eu faço tudo para não incomodar ninguém. Vocês sabem que eu estava fazendo um atendimento com uma pessoa semana passada. Estávamos lá tratando questões da psicoterapia dessa pessoa, né? E num dado momento ela trouxe essa questão, né? Que ela estaria sempre pedindo desculpa. Aí eu falei, pera um pouquinho, deixa eu anotar esse tema. E essa pessoa me autorizou aí a trazer esse tema, porque eu achei extremamente interessante da gente poder refletir. Aí eu fui no Google, no Pensador, e peguei duas frases que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma é da Estela Vasques, e ela escreve assim: eu me incomodo porque a minha alma sempre me oprime. Ela me agarra e diz: não passa da pele para fora. As pessoas não suportariam. Veja que forte essa frase. Assim, não passe da pele para fora. Então, é alguém que está dizendo a dificuldade de se expressar, né? Porque, de alguma forma, ela está entendendo que ela incomoda sempre. Aqui na minha percepção da leitura desse texto, né? Como eu li o texto que essa pessoa escreveu. Um outro texto que eu queria trazer é do Chico Buarque, do livro Estorvo, né? Quem teve, não sei quem leu esse livro, mas fala de um protagonista, né? Que está lidando sobre as questões de ser um estorvo, não ser um estorvo. E ele traz uma frase assim, que eu também gostaria de dividir com vocês. Vejo a multidão fechando todos os caminhos, mas a realidade é que sou eu o incômodo no caminho da multidão. Então, assim, o que é estorvo, né? Para começar, é aquilo que impede, que embaraça, que dificulta. Então, eu estou trazendo esse tema para a gente falar um pouco dessa sensação de você sentir que está sempre incomodando alguém, né? E isso é muito difícil e não é tão incomum assim, infelizmente. Quando uma pessoa está sentindo essa questão de ser um incômodo, vale sempre a pena a gente parar para pensar se ela não estaria vivendo um sofrimento de contato com o social, com o externo, né? Ela está se conectando com as pessoas externamente e sempre carrega essa sensação dentro dela. E como é que vem? Nossa, eu devia ter falado aquilo, a pessoa pode ter ficado chateada se eu não falei, eu não devia ter falado aquilo porque a pessoa pode ter ficado chateada porque eu falei, eu devia ir na festa porque senão a pessoa vai ficar chateada porque eu não fui, né? Ou eu não devia ir na festa, mas depois eu me sinto mal porque não fui. Então, assim, não tem muita saída dentro desse jeito de funcionar, porque parece que a pessoa sempre vai estar pensando que ela fez alguma coisa errada, né? Ela está fazendo alguma coisa errada, né? E a pessoa, então, vive sobre uma pressão de julgamentos, né? Ela está ali sendo avaliada o tempo todo se ela está fazendo uma coisa certa ou não. Esse aprendizado, se a gente parar para fazer perguntas, né, na história da vida de cada pessoa, é lógico que cada pessoa vai ter o seu motivo, a sua história para ser assim. Então, uma pessoa que se sente assim, ela vai ter sempre uma sensação de que ela está estranha ali, né?
ela está fazendo alguma coisa estranha, ela está fazendo alguma coisa errada. Então essa é uma sensação que fica muito presente dentro dela. E aí ela fica ali se perguntando, né, o tempo todo o que ela pode fazer para acertar. Então são pessoas que vivem num sofrimento emocional muito grande. Quando isso vai ficando mais intenso, elas vivem com muita insegurança, com muito receio, né, enfim, toda a espontaneidade dela parece que vai sendo travada e ela cada vez mais né, a tendência é que cada vez mais ela se encolha, né, que ela se retire de cenas, em vez de se colocar em cenas. Já pensou isso? Né, você está vivendo situações onde até você gostaria de ter, mas você fica com tanto medo de se expressar que você está sempre se retirando de cenas, ou sempre pedindo desculpa com a sensação então de que está fazendo coisas erradas. Né? Por que você vai fazer isso? Porque você, de alguma forma, vamos dizer que você aprendeu isso na vida. Isso não é uma coisa que começa, a gente não vê uma pessoa do nada, né, começar numa vida adulta. Isso é uma coisa que acontece lá de trás, né, como essa criança, vamos pensar na criança, né, como é que ela foi educada, se ela ouviu muito não ou não ouviu muito não, né, se ela foi valorizada, incentivada, né, ou ficou esse tempo todo, né, nesse movimento de estar recebendo brigas, críticas. Então ela tem a sensação que ela está sempre errada ou errando. E ela vai tender a buscar os olhares dos outros para uma aprovação. Então essas são pessoas que vão deixando cada vez mais de lado o seu eu verdadeiro para poder ser aquilo que os outros esperam que ela seja. Então cada vez mais se afasta então do seu eu, da sua espontaneidade, né? Da sua possibilidade de ser, de existir, de se comunicar. Isso vai ficando cada vez mais encolhido. Então, o que acaba pegando muito forte para essas pessoas? O medo do julgamento. Né? O medo do julgamento, porque assim, então está sentindo que sempre está fazendo coisa errada. Então, se eu não vou na festa, tem problema. Se eu vou na festa, tem problema. Né? Se eu falo alguma coisa, vai ter problema, porque a outra pessoa pode não gostar. Se eu não falo, a pessoa também pode ficar chateada. Então, eu estou sempre preocupada com o que o outro vai pensar e se eu vou agradar o outro ou não. Então, isso é aprisionante para que a pessoa possa ter e expressar a sua essência. E vários podem ser os motivos para isso. Então, assim, vamos imaginar, né, por exemplo, uma pessoa que ela queira chamar atenção, ela se veste de uma forma para chamar atenção, e aí ela sai na rua, né, com aquela vestimenta que ela estava se sentindo demais, e aí ela começa a achar que os outros estão achando esquisito, a forma que ela está, e ela não dá conta dos olhares que ela está recebendo. Então ela já não sabe se estão olhando porque ela está agradando ou desagradando, e isso deixa a pessoa insegura. Pode ser também uma pessoa que ela é tão sensível à crítica, né? E ela vivencia internamente tantas necessidades de agradar, que qualquer coisa que ela visualiza, ela está prestando atenção. Isto é uma crítica, estão falando mal. E isso nunca vem para o lado positivo, né? Nunca fala, estão olhando porque está bonita, estão olhando porque fez uma coisa legal. Não, é sempre uma crítica que se fez algo errado, né? Algo que não deveria, algo que não está condizendo com o que a pessoa entende que ela deveria expressar. Se a gente parar para pensar, eu já trouxe uma vez um pouco do conceito de Freud, né? Que ele fala do id, do ego e do superego. Né? O id é o impulso, né? As crianças têm impulsos de brincar, de fazer. Né? O ego está relacionado ao eu da pessoa. E o superego, né? Ou supereu,
né, é aquele que vem determinar as regras sociais e dizer o que pode e o que não pode. Então, dependendo dessas regras sociais, como elas foram ditas, colocadas, impostas, né, isso foi vivido, pode ter sido vivido de uma intensidade em que a criança começou a se perguntar mais, cada vez mais, o que ela está fazendo de errado. Então, pode perceber, fica uma briga, né? A princípio, na infância, fica uma briga do eu com um superego, que são essas normas sociais. Só que esse superego, ele vai ficar internalizado na gente, né? Então ele fica como regras que, sem a gente se dar conta, está repetindo porque a gente aprendeu, né? Então, na verdade, fica uma briga da gente com a gente mesmo. Então a gente perde a dimensão que essa briga está vindo de um outro lugar lá do fundo, né? Então a gente se conecta com uma discussão interna e que é muito sofrida. Então fica na cabeça, eu devia ir, não, eu não devia ir, não, eu estou fazendo errado, estão olhando para mim. Então parece que tudo está só no mundo interno, está tudo no mundo interno mesmo da pessoa, mas é no mundo interno aonde tem uma representação do eu e do eu que se aprendeu sobre quem eu deveria ser. Dá para entender a confusão e da importância da gente olhar para isso, né? Porque senão a gente fica realmente preso numa situação onde estamos numa armadilha e dessa forma não vai ter saída, né? O que vai ser importante para a gente buscar para encontrar a saída disso? São alguns caminhos. Qual seria uma das formas, por exemplo, da gente fazer um movimento para lidar com isso, né? Primeira coisa importante, isso sempre vem associado com muita culpa, né? Culpa, então, é uma coisa que é instalado no psiquismo da gente, na nossa vivência da infância. A gente sente a culpa que fez algo errado e isso pode nos aprisionar. A culpa é ruim? Não, não é que a culpa seja ruim, né? Se eu estou tendo uma culpa real de alguma coisa que eu fiz e que não está legal, né, é bom eu ter a consciência que eu tenho a culpa, porque tem gente que fala, então vou me livrar de todas as culpas. Não sei se não é uma questão de se livrar de todas as culpas, às vezes eu fiz coisas erradas e eu preciso saber avaliar e me recolocar, né? Mas às vezes a gente vai escutando a culpa que já não são as culpas das nossas percepções de coisas erradas. São culpas aprendidas de comportamentos que a gente deveria ter tido e aí a gente fica se culpando, né? Que pode vir junto, né? De uma história de família, de sociedade, de religião, né? Que traz a ideia do pecado. Então tudo isso pode estar se somando numa intensidade que a pessoa fica sem forças para lidar. Então quando eu estava falando desse eu, né, que pequenininho está lutando contra um superego da família, né, ou da educação, e que isso depois fica internalizado, e eu estou lutando contra, então, no meu entendimento, sem questionamentos, eu estou fazendo uma luta da minha pessoa comigo mesma, né? Só que muitas dessas falas, elas são aumentadas por percepções que eu fantasio que o outro está pensando. E isso, então, fica aterrorizador. Então, quanto mais eu conhecer da onde vem esse outro lado, né, da onde vem essa outra voz, eu poder identificar que figura de mundo interno que ela vem, ou que de conceitos aprendidos ela vem, eu vou poder brigar com um conceito, ou com a figura do mundo interno, e não vou ficar brigando comigo e compactuando em me destruir, né, porque eu tenho uma outra briga para fazer. Porque esse tipo de sensação, né, eu preciso sempre pedir desculpa, né, é uma posição de uma falsa humildade, né? Estou sempre errada, mas ao mesmo tempo, né, é uma vivência de muita baixa autoestima. Não é possível que eu esteja sempre errada, né? Eu às vezes estou certa, né? Às vezes eu vou errar e saber que eu errei é bom, né? Mas se o
tempo todo eu convivo com essa dor, né, acho que você, né, se você passa por isso, você precisa de alguém para te ajudar, né, neste processo de identificação para você poder tirar as vozes que não são suas e deixar a sua vida um pouco mais leve. Né? Assim, a questão não é de culpabilização, mas de poder assumir quais são as responsabilidades que você tem. Né? Porque a palavra culpa já remete àquela coisa meio de, né, de ficar se chicoteando, se martirizando, um sofrimento muito... Né? Em situações que eu fiz realmente algo errado e eu avaliei isso, né? Sim, eu preciso reconhecer. É bom que eu reconheça, eu não preciso nada, né? Se você não quiser, não precisa, né? Mas que é bom que eu possa reconhecer, é bom. Mas eu estar levando culpas que eu aprendi que eu tenho que ter, isso não faz bem para a saúde mental de ninguém, né? E para isso eu preciso entender que errar é humano. Você é humano? É humana? É humane? Você está aqui no mundo porque é humano? Então você pode errar. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar se é um sofrimento na forma como você vivencia. Você é alguém que precisa sempre pedir desculpa? Então, vamos procurar alguém para conversar? Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos e se inscreva no canal. No salão semana que vem. Beijo grande.